Tá lá. Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Dia frio hoje, né? Nós nos alegramos pelo sol que tá para aparecer, mas ao mesmo tempo esse frio faz doer o coração, a alma, e muitas pessoas, né, que estão resgatando os profissionais aí dos bombeiros, da Defesa Civil em várias cidades do estado do Rio Grande do Sul, voluntários e o povo mesmo que sofreu tanto. E eu comentava com a vereadora Gladys que eu tô com o sapato sujo, né? Sapato de vereador, porque a gente corre a cidade. Em vários lugares aí, pessoas que foram atingidas diretamente ou indiretamente por essas chuvas e reclamam, né, da situação toda social que se agrava tanto nesse período. Mas são várias coisas pra gente falar, né? De fato, li o Jornal Pioneiro agora, e o nosso aeroporto, o Caxias se torna referência do estado do Rio Grande do Sul. Se vocês acompanharem todos os canais de televisão do nosso país, os canais de notícia, todos, Caxias é uma das referências, seja pela chegada de mantimentos e de pessoas através do aeroporto, por ser a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Como historiador, se não me falha a memória, vereador Rafael Bueno, nós tivemos mudança de capital no estado do Rio Grande do Sul à época da Revolução Farroupilha, né? E agora isso não acontece legalmente, mas nós vivemos Caxias como uma referência no nosso estado. Importante que o governo do estado olhe para isso também, e nós tenhamos a devida valorização e investimentos de obras de infraestrutura. Ontem, o ministro Renan Filho esteve aqui e acho que várias informações e várias decisões foram tomadas com o governo municipal, com o governo estadual, né? Algo importante, que é uma ponte provisória lá embaixo para escoar toda a rota turística da região aí das Hortênsias, na ponte entre Caxias e Nova Petrópolis, já definições para a reconstrução da BR-116, que precisam ser céleres para que essa, que é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, possa conseguir escoar a produção e voltar a uma relativa normalidade, né? Aqui eu também quero fazer um apelo de várias pessoas que nós conhecemos aí da região do Vale dos Sinos, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, que são cidades que foram duramente atingidas e que precisam encarecidamente de alimentação, de roupas, dessas doações. Então, aos colegas vereadores, as pessoas que estão fazendo doação ou levando doações, são cidades que precisam bastante. Mas eu quero aqui falar de uma situação que é o tema da educação em Caxias, da infraestrutura. Nós temos inúmeras escolas de educação infantil e de ensino fundamental que já tinham problemas de infraestrutura. Essas chuvas só ampliaram esses problemas e nós precisamos, no bojo agora dos investimentos que precisarão ser feitos para que os serviços voltem, a educação precisa ser olhada com a devida vênia, né? Nós estamos com as escolas do interior aí, várias escolas sem aula, da rede estadual também, muitas escolas que carecem urgentemente de atenção, e eu já falei aqui para vocês de uma situação bem específica, que é lá no bairro Fátima, que é a Escola João Desorze. Essa escola está em reforma, os estudantes saem do João Desorze com um transporte do município até o antigo mutirão no início da Pinheiro Machado. Ocorre que lá os estudantes pegam o transporte do município à frente da escola no início da manhã e no início da tarde, e retornam para a frente da escola no final da manhã e no final da tarde. Só que não há nenhum refúgio para que a gurizada permaneça até que seus pais venham lhes buscar. E aí vocês imaginem nesses dias ininterruptos de chuva. Eu trago algumas imagens aqui. Por favor, pode ir. Olha aí, pessoal, eu tô aqui dentro do carro esperando a minha filha sair ali. Tem algumas crianças já saindo, mas daí a gente não pode ir ali porque a gente não sabe quem que vai sair, quem que não vai sair, para não atrapalhar ninguém também. A minha filha tá dentro do ônibus
esperando a hora boa de descer, né? É muito triste tudo isso. Muito triste. Olha aí, pessoal, eu tô aqui dentro. Olha só. Ó. Aí, carro manobrando, carro lá no meio dos ônibus. Aí a gente não sabe quando que pode ir, daí o ônibus começou a manobrar lá pro carro poder passar, porque ele sabe que aqui dentro do meu carro tem uma criança para ir pra escola. Complicado, cara, complicado. E mais uma vez, né, dia de chuva, mais complicado ainda. Então, gente, é o seguinte, é uma imagem, talvez alguns colegas não saibam, não conheçam. Esse é o Maicon, amigo, morador aí do bairro Colina, pertinho do Parque Oásis. E o que acontece? Nós temos monitores, o município disponibiliza monitores para os ônibus. Só que num tempo de inverno e de chuva, tem aluno de 4 anos aí, estudantes de 4 anos. Aí vocês imaginem, esses são os pais que têm carro, e os que vêm, que descem, né? Vem do Centenário, por exemplo, para estudar ali no João Desorze. Vem de uma região do Fátima Alto para vir ali nos Braga. Eles vão ficar na chuva. Lógico que a reforma é importante. Nós saudamos a reforma do João Desorze, necessária. Os estudantes estão provisoriamente aqui no mutirão, mas a Secretaria Municipal precisa, junto com obras, com a Prefeitura, e aqui eu me dirijo à líder do governo, vereadora Tatiane, nós já falamos, eu já apresentei esse problema, as crianças vão lotar a UPA. Porque vocês imaginem, as crianças na chuva, agora começa a chover sexta, a previsão, e nós temos ainda um maio chuvoso pela frente. Essas crianças chegam encharcadas no mutirão Objetivo, porque vão ficar na chuva, não tem um refúgio. Então, o município, quando vai fazer uma obra desse porte, precisa considerar que as crianças vão esperar os ônibus sem nenhuma proteção. O vereador Renato, que é lá da região Fátima, conhece bem essa situação, deve ter recebido várias solicitações dos pais. Vereador Renato, enquanto as crianças ficam ali esperando, então eu gostaria de pedir encarecidamente, né, se o município tiver que achar outro local para os estudantes pegarem o ônibus, que faça, sob pena dessa obra demorar mais 6 meses, um pouco mais, um pouco menos, e essa gurizada chegar na escola encharcado, com os pés molhados. Muitas dessas pessoas têm uma condição financeira difícil, então não tem 2 tênis, botar um tênis na mochila e o tênis que está usando. E como eu disse, nós temos educação infantil 4 e 5 anos, que fica nessa condição, independente de idade, é o mínimo de dignidade. Então eu gostaria, tô trazendo esse tema aqui para casa, acho que não é a intenção, mas os pais já falam de recorrer ao Ministério Público, porque as crianças vão para a escola molhada. E lembrem-se dos temporais da outra semana, até que as aulas foram canceladas. Era os pais molhados, as crianças molhadas. Então, nesses casos, quando o município, e nós vamos ter que passar por várias reformas de várias escolas, de que quando tenha que se transportar os estudantes para outros lugares, que se encontre uma base na comunidade, um local que seja seguro, vereador Cristiano. O senhor que trabalhou, pense essas crianças num dia de temporal, naquele campo aberto ali, raio, chuva, inundação. Vocês sabem que ali atrás do Criança Feliz alaga, né? Tem problemas ali de alagamento. Então, vereadora Tati, já como uma forma de auxiliar, nas próximas reformas que ensejarão a escola toda sair, bom, se não tem um espaço adequado na escola, que seja no salão da igreja, não sei, ou numa outra escola, sabe, que tenha um espaço adequado para que construído com a comunidade escolar, né? Porque aí também tu tem os profs do João Desorze estão lá no mutirão Objetivo. Então os profs, todos os profissionais estão lá. Ali só tem um monitor do ônibus e o diretor que acompanha. Então eu acho que é uma construção que precisa ser feita. Como eu disse, temos escolas que passaram por avarias, as do interior, que vão precisar de grandes reformas, e nós só precisamos considerar isso
pela nossa questão climática. Então, vereadora Tati, se a senhora puder dar um retorno, não a mim, mas aos pais que estão questionando, é importante para que essas crianças não fiquem mais doentes e que a gente dê uma segurança e uma tranquilidade para a comunidade escolar lá do João 10 Horas. Obrigado, presidente.